Bonamigo, começando com a pergunta do Cacheado da Rádio Clube. Bonamigo, você alertava que seria um jogo duro contra o Itupiranga, que não ganhou ainda na competição. O Remo se impôs na partida e venceu? Não, nós não sabíamos, até alertamos o grupo sobre a dificuldade da partida, principalmente sobre o último jogo que o Itupiranga fez contra a equipe do Castanhal. Foi uma equipe que subiu muito no segundo tempo, em termos de performance, perdeu o jogo também, mas fez uma partida bem justa, bem organizada. Um time hoje que teve uma organização defensiva muito eficiente, com os jogadores fazendo coberturas rápidas, sempre muito bem posicionado. Nós tentamos jogar em cima da amplitude, em cima da largura do campo, do jeito que a equipe gosta de jogar, mas com a linha de 5 montada, quase não conseguimos espaço. E quando entramos por dentro, também havia uma proteção muito grande, a gente teve a circulação rápida, tivemos alguns momentos do primeiro tempo, não aquela intensidade, aquele volume que nos desse uma condição de sair vitorioso. No segundo tempo a gente fez o gol cedo, que foi importante, numa ação bem trabalhada, o Dioguinho fazendo o gol, aí ficou o adversário, o Itupiranga saiu mais, equilibrou, ganhou muito a segunda bola e tornou a partida assim bem equilibrada. A gente sabe que está numa fase de construção, que eu fiquei feliz, é que a gente não tomou gols, era uma situação que a gente trabalhou um pouquinho mais a semana, mas ainda precisamos trabalhar mais ainda para ficar mais seguros, mais confiantes em termos de poder ser uma equipe com uma unidade defensiva melhor, com uma equipe que tem uma cobertura, uma marcação mais firme no 1 para 1, que tenha coragem para jogar, a iniciação e a construção sempre sair com mais eficiência. Mas enfim, eu acho que dá parabéns ao grupo, porque hoje somos os líderes da chave, mas sabemos e temos a consciência de que temos que crescer e muito. Como você espera o jogo de quarta, que o Remo precisa do empate para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil? É um jogo bem copeiro, porque jogo de Copa do Brasil, quando eu falo copeiro, é aqueles jogos de Copa em que se torna muito competitivo. A equipe eu conheço muito bem como se comporta as equipes do sul do país, de forte marcação, intensidade de jogo em cima do jogo aéreo muito efetivo. Nós vamos começar a dar uma estudadinha um pouco melhor, trocar o nosso foco, agora pensar na Copa do Brasil, porque a gente sabe que é um jogo decisivo e temos uma longa viagem e temos que nos superar e trazer de Bento Gonçalves a classificação. A pergunta do Búfalo, da Rádio Metropolitana. Bonamigo, o Remo encontrou muitas dificuldades contra o Itupiranga. Qual a dificuldade que você aponta que o time teve mais? Não, acho que principalmente naquelas ações construídas, que normalmente está bem dentro do nosso conceito, que está bem estabelecida, as triangulações pelos lados, a gente teve neutralizada a nossa ação de profundidade, tivemos que jogar muito pela zona frontal de campo, onde a gente sabe que esse tipo de jogo a gente precisa de um gol de fora da área, de meia distância, uma penetração numa qualidade individual. Tentamos dentro de uma variação, porque o adversário taticamente fez uma partida muito boa, fez uma linha baixa, bem compacta, bem organizada, principalmente na hora de defender, defendia sempre com quase todos os seus jogadores e todos com muita intensidade de marcação. Tentamos envolver com toques mais rápidos, mas não conseguimos. Mas no segundo tempo nós já tivemos essa eficiência maior. Na primeira, segunda chance que a gente chegou, a gente fez o gol, aí ficou um jogo mais equilibrado, que o adversário saiu mais, aí foi um jogo mais competitivo, não deixou de ser aquele jogo de uma equipe dominante e a outra equipe reativa. As duas equipes arriscaram mais dentro do jogo. Para a partida ficou mais atraente, evidente, forçou mais a minha defesa, porque a gente tinha que treinar no primeiro tempo, quase não tivemos questão de uma marcação orientada, porque não teve muito isso, mas no segundo tempo já teve, o adversário cresceu, começou a jogar bola no espaço, tentar atacando nossa organização defensiva, mas no final, feliz que não tomamos gols, mas evidente que nós temos que achar o equilíbrio, de ser uma equipe mais consistente, uma equipe mais dominante e
e que busque a vitória o tempo todo. A pergunta do Alexandre do Roma News. Jogo pelo Parazão hoje, Copa do Brasil quarta que vem e depois Clássico Repá. A maratona de jogos preocupa você de alguma forma, já que o time não teve a pré-temporada? Nós estamos preocupados, mas não podemos agora começar a arrumar desculpa antes de qualquer situação. Não, nós vamos nos superar. É um grupo que tem caráter, um grupo que é profissional. Temos nosso programa já bem estabelecido justamente para a gente conseguir nossas metas dentro do que a gente vai traçar nesses 2 jogos, tentar fazer uma viagem menos desgastante, tentar a classificação, pensar exclusivamente no esportivo nesse momento. Nós não vamos ficar com cabeça em clássico, porque o foco da importância do jogo, de uma Copa do Brasil, que a gente sabe que é um grande atalho de uma competição de nível nacional, mas de suma importância, extremamente rentável para o clube, e é o momento que a gente vai precisar de uma dedicação maior do grupo, para a gente passar essa etapa. A pergunta do Mataus, do Toró Tático. O Itupiranga defendeu boa parte do tempo em uma espécie de 5-2-3. Como avalias o desempenho defensivo do adversário e o que o Remo precisa fazer para quebrar defesas desse tipo? Um centroavante como o Cariús pode funcionar bem hoje recebendo os lançamentos longos? Uma referência sempre importante, principalmente num atleta que jogaria mais em cima da sobra, ou a gente fazer 3 atacantes em cima dos 3 centrais, para ter um pouquinho mais de agressividade ofensiva. Eu acho que esse sistema, que na realidade é um 3-4-3, quando ataca ou quando se defende, realmente fica numa linha de 5, ele consegue proteger muito a largura de campo, a amplitude, e a nossa equipe precisa dessa amplitude, porque os laterais nossos são bem atuantes e bem agressivos nesse último terço de campo, nessa linha, e hoje nós tivemos bem congestionado esses corredores, tentamos um jogo mais central, não tivemos tanto sucesso, mas acho que o grupo está de parabéns, porque vencer era o mais importante. A gente sempre fala que às vezes a gente consegue fazer vitória com performance e com inteligência, mas às vezes vencer é mais importante, vencer para manter nosso aproveitamento, que está sendo excelente até agora, com 3 vitórias, mas com muita consciência. O grupo principalmente tem a consciência que a gente tem que melhorar, principalmente nesse momento agora que nós vamos passar em Copa do Brasil e Clássico. A pergunta do Bruno, da Aquarius FM. Falta de atenção, cansaço ou outro fator explica os erros de passe hoje? A dificuldade do jogo, o campo estava pesado, tivemos alguns errinhos de passe também em função do indicador de pressão do adversário, pressionando em algumas zonas em que a gente tem que arriscar para conseguir sucesso, para tentar quebrar linhas com passes mais justos. Era uma das ideias nossas de jogar entre linhas do Itupiranga, mas eles estavam com uma intensidade de marcação hoje muito forte, jogadores muito concentrados e com boa velocidade de marcação. Então nós estávamos tentando resolver o jogo numa bola parada, ou numa ação de uma jogada ensaiada, porque sabíamos que a marca nesse sentido muito forte, e você tem que ser inteligente, não perder principalmente a cabeça. Nesse tipo de jogo tu tem que persistir, tem que intensificar as suas ações na movimentação, nas trocas de posições, principalmente na hora que você está atacando, fazer com que a equipe não fica com um sistema engessado, que é muito fácil, uma equipe muito estática, o adversário vir e neutralizar. Agora com um esquema um pouco mais móvel, com os jogadores se movimentando um pouquinho, ia criar uma dificuldade e os espaços iam aparecer. Como apareceram, a gente fez um gol, mas poderia dentro do jogo ter feito até mais. A pergunta do Smith, do Futebol na Veia. Quando o Dioguinho sai da direita, ele consegue render melhor. Você enxergou dessa forma também, inclusive auxiliando o Renan Oliveira? Não, o Rodriguinho tem jogos que ele consegue ir bem pelo lado direito, tem jogos que ele consegue ir um pouquinho mais pelo lado esquerdo, como foi no nosso jogo lá contra o Bragantino, que ele praticamente resolveu o jogo mais jogando centro-esquerda, na troca. Hoje eu dou uma liberdade maior para eles ficar trocando, para buscar um pouquinho mais de liberdade de ações, que jogadores de mobilidade que têm uma facilidade de movimentação, de atacar espaço, atacar a área, organizar e chegar na frente com eficiência, fazer essas duplas funções com facilidade, porque é um jogador que se movimenta bem, é rápido,
e muitas vezes ele é premiado justamente não por ser um exímio jogador de futebol na questão técnica, não, mas pelo movimento dele, pela persistência, pela entrega, pela luta, e aí ele é beneficiado, né, em fazer gols nessa fase, principalmente que ele está fazendo, tem sido um jogador muito importante para nós. E eu acho que é momentos que tu tem que sentir no jogo. No último jogo lá em Bragança ele estava com dificuldade, realmente na direita não funcionou. Hoje eu achei que ele teve função bem novamente, um jogo que estava difícil para fazer um jogo apoiado, um jogo de aproximação com tabelas. Nós vamos que evoluir. Esse time tem, o Gabriel está estreando hoje, estreou bem, é um time ainda novo em termos de padrão. Gostei que pelo menos a defesa foi mais eficiente, não tomou gols, mas nós temos que buscar aquela equipe cada vez mais fortalecida e mais confiante nos próximos jogos. A pergunta do Alan, do podcast Frequência Azulina. O Gorni tem ido bem, mas quais os planos para otimizar mais a chegada da bola? O que esperar do Gabriel Lima? Gostou da primeira impressão? Apesar de não ter sido vazada hoje, a defesa ainda preocupa? Não, eu acho que o treinador sempre tem que ficar o tempo todo buscando um crescimento da equipe no aspecto técnico, tático, emocional. Acho que sempre vitória é bom, conquista sempre é bom, vencer que atrai vitória, dá mais confiança, os níveis de confiança do grupo vão cada vez se estabelecendo. Fiquei muito feliz hoje que o Shoa fez 90 minutos assim, no nível bom, uma partida boa. Isso me dá uma confiança que ele vai crescer cada vez mais. E o Gabriel, gostei da estreia dele, jogou 45, ainda precisa do entrosamento, teve pouco tempo de treinamento com o restante do grupo, mas é um jogador que buscou a individualidade, 1 para 1 dentro do último terço, buscou a organização da equipe no momento que precisava, participou bem, ainda requer uma forma melhor, ritmo de jogo, sequência, e vamos pensar agora na Copa do Brasil. A pergunta do Nino Machado, da RBA TV. O esportivo é meio desconhecido. Como estudar o adversário? O esportivo é uma equipe do Rio Grande do Sul que disputa tradicional, disputa há muito tempo a primeira divisão. Pode ser desconhecido um pouco para o povo aqui, para a gente aqui do norte, mas lá no sul é uma equipe muito difícil. Tanto o dupla Grenal, quando vai jogar, tem enormes dificuldades para jogar no estádio da Montanha. Vamos tirar maiores informações nesse momento. Fizeram 3 jogos, ganharam 1 e perderam 2. Tem uma equipe madura, está se reforçando dentro da própria competição. É jogo de Copa do Brasil, já mostrou na primeira rodada aí que não tem favoritismo. É time grande perdendo para time teoricamente de força menor. Então é Copa, né, gente? E Copa tu tem que ter eficiência.